Olá, cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje sim, finalmente já temos em mão a haul do capítulo especial do One Shot do Filho do Ban, contando o início da nova saga de Nanatsu no Taizai. Foi lançado este capítulo único e a gente já vai fazer uma análise da haul do que tá rolando agora em Nanatsu no Taizai, nessa nova saga. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é muito importante. E eu também espero que você possa compartilhar esse vídeo de hoje com todos os seus amigos. Se for novo no canal, não deixa de se inscrever. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como vocês sabem, a gente sempre tá trazendo a haul de Nanatsu no Taizai, e agora com a nova geração não vai ser diferente. E como sempre, a gente tem uma tradução um pouco literal de tudo que tá acontecendo, mesmo assim já conseguimos entender um pouco do que se passa nessa nova história. Lembrando que você pode ver mais sobre este resumo no site Mangalatam. Vamos lá! Algum tempo se passou em Nanatsu no Taizai, no mundo que a gente conhecia. Estamos agora vendo a floresta do Rei das Fadas, e o Reino das Fadas tem um rei humano e uma rainha fada. Agora um príncipe nasce ali. A gente consegue ver que perto do local tem um humano tentando vender algumas coisas ali pras fadas. E ele diz que aqueles são itens incríveis, itens lendários. Aquele homem então vende as fadas, ele meio que sorri e começa a pensar que os itens que pra ele não serviam pra nada aparentemente eram valiosos ali. E ele poderia vender tranquilamente. Acontece que de repente uma outra fada aparece dizendo: "Ei, me mostra o que você realmente tem aí." Vemos então ele olhando pra aquela outra fada, ele diz que ela realmente era muito elegante. E depois se aproxima dela dizendo que tinha uma história muito legal pra contar. Ele diz que fará uma grande revelação e pergunta se ela poderia o acompanhar pra ouvir sua história. A fada então diz que sim, que estava bem, e sorri enquanto segue. Então, depois de um certo momento, a fada estava ali sozinho com aquele cara em um local completamente remoto. Vendo que ela não teria ninguém pra ajudar, o homem então pega uma bolsa e tenta capturá-la. A fada já conhecia a intenção daquele cara desde o início. Portanto, em um movimento rápido ela consegue o atingir. Foi extremamente rápido, extremamente fácil, e a gente vê aquele cara sendo golpeado incrivelmente. Depois disso, aquela fada começa a sorrir dizendo: "A próxima vez que eu te vir vendendo lixo por aqui, eu com certeza vou te destruir." E com um grande sorriso no rosto, a fada segue dizendo: "Eu sou um cara muito mais forte que você." Depois disso, aquela fada volta e vai até as outras fadas que estavam ali sendo enganadas por aquele homem e devolve todos os seus pertences. Ele então se despede e enquanto caminhava pelos bosques, as outras fadas conversavam sobre as boas intenções. O nome daquela pessoa era Lancelot, o filho de Ban e de Elaine. Então, enquanto Lancelot segue sozinho, ele coloca suas mãos no bolso e pega uma lança. Na verdade, pega uma ponta. Depois disso, ele pega um pedaço de madeira no chão e cria uma enorme lança pra ele usar no seu combate. Ele fica muito empolgado e arremessa aquilo em uma rocha pra ver o quão forte seria. E destrói completamente. Aquela rocha vai ao chão e vira milhares de pedaços. Víamos então a verdadeira personalidade do Lancelot, que tava furioso, que tava gritando enraivado. Ele disse que tava realmente bravo com seu pai porque permitia que os humanos ficassem entrando no Reino das Fadas pra vender o que quisessem por ali. Lancelot segue então seu caminho, indo diretamente pra onde estava, sim, o pecado da ganância, Ban. E o garoto já chega apontando a sua lança pra ele. Ele chega questionando o Ban, dizendo: "Ô pai, eu acho que a gente tem algumas coisas sérias da quais devemos conversar." E o garoto diz que como seu pai não tá fazendo as coisas direito, os humanos entram ali quando querem e enganam-se essas das fadas pra vender o que quiserem. Ele não achava isso certo e dizia que Ban, como o novo rei das fadas, ele deveria ter mais consciência. E se pergunta o que aquele cara acha. Ban então olha pro seu filho e pede desculpas, mas Lancelot diz que isso realmente não é o suficiente. E aí a gente vê o pecado da ganância dizendo que não é tão importante assim, não tem tanto problema. Afinal, Lancelot é o filho dele e por este motivo ele também tá resolvendo tudo. Depois disso, Ban agradece por tudo que ele vem fazendo. Enquanto isso, Lancelot sai caminhando e aparentemente agora ele tava um pouco mais feliz, possivelmente pelo seu encontro com seu pai e por ter ouvido as palavras de Ban. Ele sai saltitando, cantarolando. Acontece que de repente uma mulher aparece à frente de Lancelot. Ele então, olhando pra ela, diz: "Mestre, desde quando você tá aí?" Vemos então aquela mulher sorrindo um pouco e dizendo que tava vendo ele desde que ele tava cantarolando, pulando feliz por toda a estrada. Víamos que aquela mulher era realmente Jericó. E ela pede a Lancelot que mostre pra ela o ferimento que foi feito em sua testa. A gente vê então que Lancelot e a Jericó, que agora parece ser a mestre dele, ensinando tudo que o garoto sabe, eles se dão realmente bem. Só que Lancelot começa a ler a mente dela e depois disso ele sai correndo. Vemos então que Lancelot havia mudado seu visual. Ele havia cortado completamente seu cabelo e agora tava muito parecido com o do seu tio, o King. Ele mesmo assim parecia um pouco enraivado. Lancelot tava bem sério ali, em cima de um cogumelo. E depois disso a gente vê que frente a ele estava sua mãe, a fada Elaine. Ela então olha pro seu filho fazendo careta e pergunta o que realmente aconteceu. E Lancelot então diz que não aconteceu nada, mas ele cortou seu cabelo, então a Elaine entendia o que havia acontecido. Depois disso a Elaine diz que o novo corte também combinou muito com ele, e é neste momento que o Ban chega. Ele entra em casa gritando que tava de volta, e a Elaine pergunta: "Ah, você tava patrulhando por aqui hoje?" Ban então mostra que ele ainda é o mesmo de sempre. Ele chega muito feliz ali e diz que tava louco pra tomar algumas bebidas especiais. Ele então se aproxima do Lancelot e pergunta pra ele o que aconteceu com o cabelo, por que ele mudou de visual. Elaine então pega uma garrafa e diz que aquela é uma das bebidas favoritas do Ban. E depois
Depois disso, Lancelot pergunta pra ele quem foi que ensinou ele a beber desse jeito. Ban então começa a se lembrar um pouco do seu passado e diz que foi o Zivago, o seu pai. Ele diz que foi ele que o ensinou tudo o que ele sabia, o fez ser quem ele realmente era hoje. E enquanto eles estavam conversando por ali, uma outra fada surge. Ela chega gritando que precisava muito da ajuda do rei. Algo havia acontecido no reino das fadas. Aquela fada então explica que acontecia que o vendedor que foi atingido pelo Lancelot desapareceu do nada, sem deixar vestígios. Uma das fadas então menciona que aquele dia estava chovendo muito, então ele não conseguiu enxergar exatamente o que aconteceu, mas de certo o vendedor havia desaparecido repentinamente. Lancelot então começa a procurar por todo lugar, levantando as pedras, batendo o pé no chão. Ele estava passando por tudo, mas não havia encontrado ninguém. Então Jericó diz pra ele se acalmar. Ban então menciona que ultimamente tem havido um boato em Britânia, que muitas pessoas estão desaparecendo do nada. Entre esses casos até mesmo havia relatos de um cavaleiro que desapareceu na frente de uma fade de um gigante. Ban então diz que mesmo se tudo isso for verdade, o Meliodas ainda não havia conseguido encontrar causas desses desaparecimentos. De qualquer forma, eles precisam descobrir o que estava havendo. Lancelot então pede para o seu pai deixar que ele ajude nessa missão, mas Ban diz que não. O garoto então insiste, ele diz que quer participar sim. E Ban então novamente diz que não, que ele não pode fazer isso e que ele deve voltar para casa. Ele tava bem sério enquanto dizia que isso não era brincadeira de criança. Lancelot então sai, enquanto o Ban começa a falar com as outras fadas. À noite, o Ban pergunta pra Elaine como que o Lancelot tava. Ela diz que assim que ele chegou em casa, ele dormiu e não disse nada. Ban dizia que a atitude do seu filho tava mudando ultimamente. Ele disse que isso foi basicamente na época em que ele conheceu o filho do capitão, o Tristão. E foi basicamente naquele dia que ele lutou contra ele e recebeu aquela cicatriz em sua testa, do filho do Meliodas. Mas ela diz que o verdadeiro motivo do filho ter mudado tanto era a culpa do Ban. O novo rei das fadas então não entende direito o que aconteceu e se pergunta por que ele. Acontece que Lancelot, assim como Tristan, também recebeu as memórias do grupo dos 7 pecados capitais, graças ao Gunther, que também usou a magia nele. Então ele sabia de todas as aventuras do seu pai. Então Ban vai lá, caminha até o seu filho, e com um grande sorriso ele diz: não seja rápido demais pra querer ser um adulto, Lancelot, fica um pouco mais com a gente. No dia seguinte, então, Lancelot acorda cedo e vai correndo ver o local onde o vendedor sumiu. Ele então ali vê Jericó. Enquanto isso, Ban sonha com quando ele era criança. E então, naquele momento, ele acorda muito agitado, sabendo exatamente que Lancelot é como ele. Neste momento, ele vai atrás do seu filho. Por outro lado, Lancelot está falando com a Jericó, perguntando como ela sabia que ele iria aparecer por ali. E ela então disse que teve um grande pressentimento e já sentia que sabia. De repente, então, começa a chover e Lancelot então chama por ela. Ele diz: mestre, se eu puder resolver esse caso sozinho, você acha que meu pai vai me dar parabéns? E neste momento, Jericó pergunta por que motivo ele quer ser parabenizado agora. E antes dele conseguir responder, a Jericó já diz: de qualquer maneira, eu vou ir junto com você. Neste momento, eles realmente estavam pra sair, mas a Jericó percebe algo e diz: olha isso. A chuva tava caindo, então aparentemente a Jericó podia estar tendo uma alucinação ou algo assim. Acontece que ela diz que tá tendo um mau pressentimento, e por este motivo eles teriam que tomar cuidado. Lancelot então diz: espera aqui que eu vou sozinho. E rapidamente saindo da frente, a Jericó já segura sua mão e diz: nunca solte da minha mão, Lancelot. Ele então aceita e os dois vão juntos. Eles continuam caminhando em direção à estrada que se formava no meio da chuva. E então ali os dois desaparecem. Quando Ban e Elaine chegam ao local, o seu filho já não estava mais lá. Ban então começa a gritar por Lancelot. E depois desse dia, as notícias do desaparecimento de Lancelot e Jericó se espalharam por todo o reino. E apesar da grande dor que eles estavam sentindo, o Ban e a Elaine continuavam a procurar pelo seu filho e pela Jericó por um longo tempo, mas não conseguiam encontrar. Muitos anos então se passaram, e o príncipe, agora chamado Príncipe do Lago, aparece novamente. E com isso temos o início de uma nova história, as aventuras do filho de Ban, Lancelot. E galera, este é o resumo do primeiro capítulo que dá origem a toda a nova história de Nanatsu no Taizai. Eu espero que vocês tenham curtido, conto muito com seu like e compartilhamento também. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!